Boa noite, pessoal. Você consegue ficar de pé onde você está? Eu gostaria de começar hoje em oração. Eu sei que nós já estamos aqui na presença do Senhor. Quantos já estão sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Sabe, para mim é uma alegria poder estar aqui em Joinville, na Siloé. E é minha primeira vez aqui. Estou conhecendo aqui o pastor Evaldo, pastor Anana. A gente já se conhecia, mas estamos conhecendo melhor, conversando agora. E tem sido uma bênção. A gente tem muitos amigos em comum, muitos pastores, homens de Deus que já vinham me falando sobre o que Deus está fazendo aqui. Então, para mim é uma honra eu poder estar aqui com vocês. E antes de a gente entrar na palavra, eu tenho algo que está ardendo no meu coração para compartilhar. Eu queria só compartilhar que a gente também trouxe alguns materiais do Dunamis. O pastor Evaldo falou para mim que o pessoal aqui é um povo que gosta de leitura, é verdade? Então tá bom. Eu tenho esse livro aqui que se chama O Reino Inabalável, e eu falo muito sobre como é você viver o reino de Deus fora das quatro paredes da igreja, como que é você viver o reino de Deus na tua faculdade, na tua universidade, mas também no teu local de trabalho. Eu falo um pouco bastante na verdade, sobre o evangelho do reino, que na verdade Jesus não veio pregando o evangelho da salvação, ele veio pregando o evangelho do reino. Se você for ver nos evangelhos, todas as vezes que ele fala publicamente, ele está falando sobre o evangelho do reino. Agora, a porta de entrada para o reino é a salvação. O que então implica que uma vez que você é salvo, a nossa missão é expandir o reino de Deus. Eu falo muito sobre o que significa você expandir o reino de Deus nisso. E também eu tenho o Next Level. Fala comigo, Next Level. Significa em inglês o próximo nível. Quantos aqui acreditam que Deus quer te levar para um outro patamar? Amém? Eu falo muito sobre mudanças de mentalidade. Romanos 12:2 diz: a tua transformação vem através da metanoia. Então, muita coisa que você ainda vai experimentar em Deus, você vai experimentar transformando a maneira de você pensar. E eu falo sobre paradigmas aqui que tem que ser transformados. E eu falo aqui o subtítulo, aproveita e profetiza isso na pessoa do teu lado. Fala assim: meu irmão, ou minha irmã, né? Depende com quem você está do teu lado. Fala assim: o teu próximo nível vai começar no final da tua zona de conforto. Você crê nisso? Tá cheio de gente querendo andar sobre as águas. Quem quer andar sobre as águas aí? A gente tem um código lá no Dunamis que a gente fala: todo mundo quer andar sobre as águas, mas quem é que quer pisar fora do barco? Porque para você viver o sobrenatural, você tem que sair da tua zona de conforto. E eu falo muito sobre isso aqui. Então, aproveita e continua profetizando na pessoa do teu lado. Fala assim: glória a Deus que você está do meu lado. Fala assim: você é filho de Deus. Você tem o DNA do teu pai. Fala assim: ó, o DNA do teu pai é de generosidade. No final do culto, exerça a generosidade. Vá lá atrás e compre um livro para mim, em nome de Jesus. Amém? Aí, que legal. Glória a Deus. Erga suas mãos onde você está, repita comigo: Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Hoje à noite eu te dou permissão para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Faça em mim, não a minha vontade, mas a tua vontade. Me confronta com a tua palavra, me traz a tua convicção. Hoje à noite, Deus, me conforta com o teu abraço. Acima de tudo, eu quero sair daqui transformado. Eis-me aqui. Põe tua mão no teu coração. Põe tua mão no teu coração e fala assim: Senhor Deus, me ensina a amar. Renova em mim o primeiro amor. Eu quero te amar melhor, para amar o meu próximo como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus onde você está.
Glória a Deus. Você pode se assentar. Êxodo 33. Se você puder, abra aí comigo em Êxodo 33. Quantos aqui participaram ou presencialmente ou talvez pela transmissão assistindo o The Sand? Só para eu saber, levanta a mão. Bastante gente, tá bom. Então você deve estar familiarizado com o The Sand, e eu sei que o vídeo aqui já me apresentou, mas eu queria só falar um pouquinho daquilo que eu tenho visto nesses 11 anos que eu estou de volta ao Brasil. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou nascido e criado em São Paulo. Como você pode ver, eu sou metade japonês, eu sou um vira-lata, metade japonês, metade brasileiro, descendente italiano. E eu cresci em São Paulo como um bom paulistano, totalmente misturado lá. E tem alguém aqui de São Paulo? Não? Tem a galera de São Paulo aí. Os próprios nossos pastores são de São Paulo. E a gente, sabe, eu cresci na igreja. E eu falo assim, não tinha como eu escapar. Eu sou filho de pastores, eu sou neto de pastores, eu sou sobrinho de pastores, meus primos são pastores comigo também hoje. Lá em casa todo mundo é pastor, minha tia também tinha cachorros que eram pastores, ela tinha um canil de pastores alemães. Então a gente cresceu rodeado de pastor, e eu falava, eu nunca quero ser pastor. E eu sonhava como um garoto ser jogador de futebol do São Paulo Futebol Clube, que está para jogar daqui 10 minutos, Senhor, misericórdia, estamos entrando lá na Libertadores. Mas eu fui descobrindo mais tarde que eu não era bom o suficiente para jogar futebol, então eu tive que ter outros planos. E eu queria ser, então, era bombeiro. E depois eu também vi que bombeiro não pagava bem, então eu falei, Deus, eu sou mais capitalista do que eu gostaria de assumir, então eu vou vamos fazer alguma outra coisa aqui. E um dia eu estava na escola e entrou um homem para dar uma palestra, e ele falou, eu sou life coach. Eu estou falando assim, muito tempo atrás, antes dessa moda toda de coach. Eu falei, mas o que você faz? Ele trabalhava num time de basquete chamado Orlando Magic. Alguém lembra do Orlando Magic aqui? Tá. E ele pegava os atletas, os profissionais, e ele ensinava esses caras a como fazer gestão de dinheiro, como fazer gestão de relacionamentos. E ele começava a falar assim, é assim que você tem que viver. E ele começou, eu fui para um colégio cristão lá em São Paulo. Ele estava trazendo um testemunho dele de como ele usava a profissão dele para levar o reino de Deus. Eu lembro que no final da palestra dele eu falei, achei tão interessante, porque ele falava assim, eu estou passando só princípios bíblicos, mas eu estou ensinando finanças, eu estou falando de gestão de tempo, eu estou falando sobre relacionamentos, eu estou falando sobre princípios e ética de liderança. E eu estou escutando isso, e eu perguntei para ele, por favor, o que é que você estudou para ser isso? Ele falou, psicologia. Eu falei, então é isso que eu quero fazer, eu vou estudar psicologia, porque eu quero ser um life coach para atletas profissionais, já que eu não sou bom o suficiente para ser um atleta profissional. E eu acabei ainda jogando bola. Um dia veio um técnico de futebol e falou, você quer ir para os Estados Unidos jogar bola e fazer faculdade? Eu te dou uma bolsa. E eu falei, eu quero sair daqui, deve ser uma aventura fazer isso, vamos embora. E aos 17 anos, 17 para 18, me mandei sozinho para os Estados Unidos, para morar numa república, longe da família. E eu lembro que fui estudar para jogar bola também. E minha mãe falou assim, quando você chegar lá, você procura um ministério cristão na tua universidade, e você tem que ter amigos cristãos, não fica sem os amigos cristãos. Eu lembro que eu cheguei lá no primeiro dia, fui pegar a chave da minha república, ver onde eram minhas aulas, a minha matéria, e eu perguntei, vocês têm algum clube cristão aqui nessa universidade? A gente tem sim, na quarta-feira, tal sala, tal. Eu cheguei lá, então 2 dias depois, fui para essa reunião dentro da minha universidade. Eu sentei lá e tinham mais ou menos umas 30 pessoas. Tinha um cara com violão, ele começou a cantar, bem desafinado, e ninguém cantava, todo mundo só assistia a ele, que era mais estranho ainda, porque ele não cantava bem. E
eu falava, não vejo a hora dessa tortura terminar, a gente entrar na palavra. Quando terminou, ele passa a palavra para uma outra pessoa, que deveria ser o líder, e ele fala assim: galera, é o começo do semestre, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós vamos sobreviver nessa escola, nessa faculdade mundana, nós vamos sobreviver. Eu falei, por que a gente vai ter que sobreviver? E daí eu comecei a entender a maneira como eles estavam falando, que nós estávamos naquele clube cristão para fugir e não se contaminar do pecado naquela universidade. Eu não sei você, mas aquilo era tão não atraente para mim, que eu falei, eu nunca mais piso nesse lugar. Eu falei, não quero ficar nesse lugar onde eu tenho um sentimento que eu estou sendo perseguido. E lá eu comecei, sem entendimento, me incomodar com um conceito que é um conceito que infelizmente eu também lembro quando criança e adolescente pensava: eu tenho que tomar cuidado para não me contaminar com o mundo. Agora, antes de você começar já a chegar nas conclusões, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acredito em viver em santidade, nós temos que viver em santidade, mas o que eu não estava entendendo era aquilo que eu carregava dentro de mim com o Espírito Santo. Você sabia que isso aí é uma mentalidade do Antigo Testamento? Você fica longe daquele povo que não é de Deus, senão eles vão te contaminar. E antes da graça isso fazia sentido, era o que Moisés foi instruído a instruir o povo. Então vocês fiquem longe, vocês não casem com outros povos, você não pratica aquelas coisas que eles praticam, vocês fiquem puros, separados. A palavra santo nada mais é do que separado. E sim, nós temos que viver uma vida santificada. Mas uma vez que você está na nova aliança, quantos estão na nova aliança aqui? Sabe, a diferença é que não só nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, na nova aliança, antes o leproso te contaminava, mas agora na nova aliança você purifica o leproso. E eu comecei a entender, Deus, o erro foi eu pensar que eu tinha que jogar na retranca. Faz sentido? Ninguém gosta de assistir o teu time jogando na retranca. E eu lembro que eu comecei a jogar na retranca, pensando, Deus, eu não gostei daquele clube cristão, eu não quero participar daquilo, mas eu vou tentar sobreviver. Eu vou tentar ficar aqui com meus amigos que eu gosto, que são divertidos, que são os amigos alegres, cheios de energia, cheios de paixão. Eles não te conhecem, mas eu vou tentar ficar aqui sem pecar. E aquilo lá não deu muito certo. 2 anos na faculdade que eu passei longe dos caminhos do Senhor. E foi mais ou menos no final do meu 2º ano de faculdade, eu muito louco numa balada, numa boate em Tampa, na Flórida, quando ninguém pregou por mim, ninguém pregou para mim, ninguém orou por mim, ninguém falou, vem cá, deixa eu conversar com você, ninguém. Eu estou na pista de dança, nem sei onde eu estou na verdade, me falaram depois que estava na pista de dança, estava tão doido, e eu fiquei sóbrio imediatamente. E quando eu fiquei sóbrio imediatamente, debaixo da convicção do Espírito Santo, eu me deparei como se eu estivesse no altar, num apelo, numa pregação, chorando sozinho no meio de uma pista de dança. E eu escutava a voz do Espírito Santo falando: eu não te criei para você viver isso, eu te criei para uma aventura muito além disso que você está vivendo. Eu saí correndo, eu fui para o banheiro, joguei água na minha cara, falando, não acredito que está acontecendo isso comigo. Eu falava, Deus, aqui o Senhor está me pegando aqui no meio da balada, me esperasse eu chegar numa igreja. E o Senhor falou, não, eu estou com urgência, eu estou te pegando aí. E eu saí de lá, assim, com vergonha de onde eu estava. É aí que você sabe se você realmente foi convicto pelo Espírito Santo, que você não tem orgulho do teu pecado. Eu estava com vergonha do pecado, eu falava, cadê meu amigo? Eu estava com um amigo meu, e eu falei, me dá tua chave. Eu estava ficando no apartamento dele, eu falei, vou embora daqui. E quando eu peguei a chave dele, e eu piso o pé para fora daquelas portas, eu escutei dentro de mim, eu nem sei explicar como isso acontece, mas eu escutei dentro de mim, YWAM, que é Jocum em inglês, e eu vi escrito YWAM, na minha imaginação eu vi YWAM, eu nunca tinha escutado falar de Jocum antes. Eu saí correndo, fui para esse apartamento do meu amigo, entrei no Google aquela noite, botei YWAM, Enter, apareceu lá uma página, eu cliquei naquilo, comecei a ler,
Eu falei, Deus, acho que é isso que o Senhor quer que eu seja, missionário. Eu vou ser missionário. Eu falei, como é que eu faço para ser missionário? Você tem que fazer esse treinamento. Eu cliquei lá naquele treinamento, comecei a ler. Eu falei, Deus, hoje eu tomo essa decisão de me afastar, vou trancar tudo que eu estou fazendo aqui e eu vou entrar nessa jornada. Foi o início do meu ministério. Agora, por que eu conto esse início do meu testemunho? Porque para mim foi justamente uma mudança de mentalidade, de não jogar na retranca, mas jogar no ataque. E eu vejo que hoje é o momento que o Brasil está, aonde nós, como Igreja de Cristo, nós temos que entender que nós temos que jogar no ataque. Eu brinco muito lá onde eu lidero no Dunamis, e eu uso bastante analogias de futebol, e eu vou tentar usar uma aqui que você vai tentar entender. Você sabe aquele contra-ataque que a defesa está aberta e você tem que sair, é a tua chance para o gol. Tem alguém aqui que é corintiano? Levanta a mão. Eu vou orar por você depois, mas você vai lembrar do que eu vou falar. Você lembra aquele jogo Corinthians e Vasco que o Cássio salvou contra o Diego? Você lembra o que eu estou falando do Vasco? É aquilo, era a chance do Vasco. Coitado, nunca mais vão ganhar mais nada. Mas eu vejo uma janela de oportunidade para a gente, e nós no contra-ataque. É a gente e o goleiro. Está livre, está uma avenida. Agora, por que a gente tem que jogar no ataque? Porque eu entendi um conceito que essa frase resume talvez horas de eu tentar falar uma coisa. Se você não discipular o Brasil, ou se você não discipular as nações vão discipular a igreja. A gente não tem escolha. Ou a gente discipula as nações, ou as igrejas serão discipuladas por nós. E para mim, pela graça de Deus, eu estou tendo algumas oportunidades que eu pensava, uau, Deus, que coisa incrível. Mas eu estou começando a perceber, Deus, incrível é o que nós estamos vivendo aqui. Amanhã eu vou para a Alemanha para pregar na maior igreja da Alemanha. Mas sabe o que eles estão querendo? Theo, vem para cá trazer o fogo do Brasil. O país que é o berço do protestantismo, o país que Lutero pega e começa a discipular todos aqueles pastores, eles começam uma reforma que chega e culmina numa reforma social. Eu fiquei pensando, Deus, pela graça de Deus eu também digo isso, que depois do Descend eu dei entrevista para 2 jornais suecos, um alemão, um australiano, dei uma entrevista para Fox News, dei uma entrevista para Hong Kong, me falaram que a matéria era incrível, eu tentei ler, não entendi nada. Dei entrevista para Globo, Estadão, Folha, e fora os veículos de comunicação do Brasil, eu diria os internacionais, todos estão falando. Theo, fala para a gente sobre Descend. Depois eu falo do Descend. A próxima pergunta é, tá bom, agora conta para a gente do avivamento no Brasil. Do o quê? Do avivamento no Brasil. Vocês estão em avivamento, né? A primeira pessoa que falou isso foi o Jornal da Suécia. Falei, sim. Você comecei a perceber que os outros estão reconhecendo o que Deus está fazendo aqui. Só falta a gente começar a reconhecer que é um contra-ataque, a oportunidade da gente dar a arrancada para discipular o Brasil. E sabe, para mim, ano passado foi o ano que eu mais viajei na minha vida. E eu tive a oportunidade de ir para 2 lugares para ministrar, que para mim foram marcantes. 2 lugares que quando eu cresci na igreja, eu escutava falar do mover de Deus lá: Coreia e Argentina. O avivamento da Argentina e o avivamento da Coreia. E nos 2 lugares que eu fui, especialmente Coreia, o pastor que me recebeu falou assim: Theo, nós ainda temos as maiores igrejas do mundo. Nós ainda temos as mega igrejas que são famosas ao redor do Ocidente. Mas nas nossas mega igrejas, 0,4% estão abaixo da faixa etária de 30. 0,4% abaixo da faixa etária de 30. Sabe o que quer dizer isso?
Eu estava uma vez nessa viagem com o Andy Bird, e o que lidera o Descend, e eu lidero junto com ele, e ele estava falando assim: Theo, sabe que isso traz um temor no meu coração? Porque é um relato histórico que você consegue em uma geração entrar em avivamento e sair do avivamento. Então por que eu estou contando todo esse cenário? Porque eu entendi, Deus, lá quando eu estava na faculdade, o que é que fez o meu coração ficar frio e eu acabei longe de ti, que nem essa história que eu te contei dentro daquela boate? Uma mentalidade de retranca. Deus, o que é que me fez começar a entender que é a hora de eu voltar para o Brasil há 10 anos atrás, abrindo mão de green card, de oportunidade de ficar lá, vivendo o sonho americano? Porque o Senhor começou a falar comigo: tem uma janela aberta, se você entrar, você consegue discipular uma nação. Agora, se você não entrar, a tua nação vai ser discipulada. E não é que quer dizer que depende de mim, longe de mim isso, eu sei disso. Mas eu creio que eu faço parte de uma geração. Eu creio que, sabe, eu falo para os meus contemporâneos, eu falo: gente, está caindo no nosso colo. Você tem noção, para falar um português bem claro, você tem noção, você, eu falo para os meus contemporâneos, você que está abaixo da faixa etária dos 40, está no ministério, você tem noção quão sortudo que a gente é, cara? Você tem noção que está caindo no nosso colo? Você tem noção que tem uma galera de 80, 70 anos de idade que começou a plantar coisas, que a galera de 60 e 50 anos continuou? Os caras estão abrindo um território gigantesco, e tem um pessoal de 40 e poucos que está continuando, e está caindo para a gente simplesmente ficar na cobertura de um prédio que os nossos avós espirituais construíram a fundação, os nossos pais espirituais construíram o térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. A gente está aqui no 12º andar, aqui na cobertura. Está caindo no nosso colo. Você tem noção disso? Agora, por que eu estou falando isso? Porque a verdade é que se você só olhar para os números, você chega nessa conclusão. Você chega nessa conclusão porque os números que estão para sair agora do novo IBGE é que nós vamos ser por volta de 80 milhões de evangélicos, num país de 210 milhões de habitantes. Então pensa assim, o Brasil com 210 milhões de habitantes, nós com 80 milhões de evangélicos. Agora o pessoal comemora, tipo, uau, cara, que demais, é o crescimento da igreja. E eu sei disso porque eu estava conversando anteontem com um bispo de uma denominação pentecostal muito grande, e é um cara que me conhece desde pequenininho, e eu chamo ele inclusive de tio, e ele estava falando assim para mim: Theo, a tua geração aponta para a minha geração. Sim, a gente está cheio de erro, sim, a gente fala atravessado, quando a gente dá entrevista a gente às vezes se embola todo, eu sei, a gente tentou coisas no passado que a gente tem vergonha. Mas querendo ou não, Theo, nós estamos entregando para a tua geração uma igreja com 60 milhões. E vocês vão fazer o quê? Então sim, tem um corredor aberto. É o contra-ataque do Diego Souza e o Cássio. Está lá. Mas será que a gente consegue entender o que a próxima década, vamos ser generosos, as próximas 2 décadas reservam para nós? Porque se nós não discipularmos uma nação será discipulada ou melhor, a igreja será discipulada pela cultura da nação. E eu fico pensando, Deus, eu falava uns meses atrás com a nossa ministra Damares Alves, e não que eu falei algo que ela não soubesse, ela sabe disso, mas ela estava conversando, fez uma pergunta, eu falei: ministra, se a senhora permitir, eu vou dar minha humilde opinião, limitada, mas é o que eu penso. Ministra, a nossa maior ameaça não é um partido ou partidos que se levantam com ideologias anticristãs. A nossa maior ameaça não é uma grande mídia que é tendenciosa contra a igreja evangélica. A maior ameaça, ministra, para a igreja evangélica hoje está na figura dos meus 2 filhos, Zeque e Coa, o Zeque com 4 e o Coa com 2.
A maior ameaça para a igreja evangélica hoje está lá dentro do nosso ministério infantil. São os nossos filhos. É a nova geração que já cresce dentro de uma igreja com 80 milhões de evangélicos e que daqui 15 a 20 anos estarão na faculdade ou no mercado de trabalho com um pensamento crítico, um pensamento independente daquilo que eles foram doutrinados aqui, ou com a possibilidade de pensar fora da caixa evangélica, e um dia chegar e falar: pai, que nem aconteceu hoje de manhã, quando eu me despedi dos meus filhos, papai está indo viajar, papai vai fazer o quê? Papai vai falar de Jesus. Por que papai vai falar de Jesus para as pessoas? Porque Jesus transforma vidas. É a oração e o ritual que eu faço com os meus filhos sempre antes de eu viajar. E quando eu falo isso, eu sei que talvez eles não entendam exatamente o que eles estão repetindo, porque a gente ensinou eles a fazerem isso, essa oração ou esse ritual, e depois a gente ora junto e daí eu vou embora. Mas um dia, com o meu filho com 20 e poucos anos, ele pode perguntar: pai, quando eu era moleque, você saía para viajar todo final de semana para pregar a palavra e domingo voltava a pregar na igreja, e você falava que aquela mensagem transformava as vidas. Então deixa eu te perguntar uma coisa, pai. Você que é um dos líderes aí desse negócio chamado igreja evangélica, vocês agora em 2040 ou 2035, com 140 milhões de brasileiros evangélicos, ou 120 milhões de evangélicos, com toda essa massa, como é que vocês não conseguiram dar conta de erradicar racismo? Como é que vocês não deram conta de erradicar pedofilia? Ô pai, por que até hoje existe corrupção? Por que até hoje, pai, não existe qualidade de ensino público? Essa é a maior ameaça. Faz sentido? É uma janela de oportunidade para um contra-ataque. É uma oportunidade divina para discipularmos uma nação. E quem vai cobrar não vai ser aquela grande mídia, até porque daqui a pouco aquela grande mídia está a favor dos evangelhos, porque quem vai movimentar a capital desse país vamos ser nós. É só, eles não estão atrás de uma ideologia, gente, eles estão atrás de aquilo que Jesus já falava para a gente: ou é Jesus ou é Mamon, quem vai dar mais dinheiro? Então quando a gente começa a entender o que está diante de nós, sabe, o meu coração está ardendo por falar: Deus, que a gente venha reconhecer o que está acontecendo. As pessoas falam sobre The Sand e a gente dá glórias a Deus pelo The Sand, a gente dá glórias a Deus por tudo que Deus fez, e The Sand representa uma coisa que Deus faz que é muito maior do que The Sand. A gente sabe disso. Mas eu tenho falado: Deus, sabe, às 22h30 naquele palco do The Sand, no estádio do Morumbi, eu estava saindo, abraçando o pessoal, agradecendo a minha equipe, agradecendo os outros pastores que entraram em parceria com a gente, dando graças a Deus, glorificando a Deus, mas no meu coração eu falava: Deus, e agora? E agora? Sabe por quê? Eu me lembrei de 1 Reis 18, Monte Carmelo, a grande vitória de Elias, e depois em 1 Reis 19, o grande profeta que destruiu 450 profetas de Baal, se intimida por conta de uma mulher chamada Jezabel, que fala: eu vou te matar. E esse cara fica tão apavorado, tomado por medo, vai se esconder numa caverna lá no Monte Horebe, falando: Deus, tira a minha vida. Eu comecei a entender que o Brasil está passando por vitórias. Quem concorda comigo que a gente está em vitórias? As coisas não estão perfeitas, mas eu creio que Deus está realmente se movendo. E eu comecei também pensando, com todo esse conceito que eu acabei de descrever para você, eu comecei a imaginar Moisés, em Êxodo 33, versículo 12. Ele está tendo um diálogo, e só para eu trazer um pouco de contexto, esse diálogo que ele está tendo com Deus é entre a saída do Egito e a entrada da terra prometida. Fala comigo: limbo. O que quer dizer limbo? Quer dizer um tempo entre duas estações, é um espaço entre dois tempos. Ele está lá, nesse limbo. Versículo 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome,
e também que eu achaste graça aos meus olhos, e também que eu achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora, fala comigo, rogo-te agora. Olha só, para pensar nessas frases. Moisés está falando, eu não estou sugerindo, eu não estou perguntando, eu não estou pedindo, eu estou rogando, eu estou implorando. Existe uma intensidade no coração de Moisés enquanto ele faz essa oração. Ele também não pede para ano que vem, mês que vem ou semana que vem. Ele pede agora. Ele fala, eu estou implorando agora. Fala comigo, urgência. Sabe por que eu acho que ele estava com urgência? Porque ele entendeu a janela de oportunidade. Falou, Deus, eu tenho uma janela de oportunidade para cumprir aquilo que o Senhor me deu para cumprir. Então eu estou rogando, eu não estou nem pedindo, eu não tenho tempo para te convencer, eu estou te implorando, agora! Agora o quê? Ele pede que me faça saber o teu caminho. Fala comigo, conhecer os teus caminhos. Ele fala que eu venha conhecer o teu caminho e conhecer-te-ei, para que eu ache graça aos teus olhos. E essa frase aqui é importante. E atenta, Deus, que esta nação é o teu povo. Agora para por aqui. Sabe, uma coisa era Moisés testemunhar o Senhor tirando o povo de Israel do Egito. A outra coisa era Moisés com a incumbência de levá-los para a terra prometida. Você tem que entender que a missão de Moisés tinha duas fases. A primeira fase é libertar o povo, a segunda fase é levá-los para um lugar, que era essa terra prometida, para eles terem a liberdade de adorar a Deus. Moisés consegue uma fase. Já tirei o povo do Egito. Quem lembra aqui das 10 pragas? Você lembra das 10 pragas? Tá. Você lembra do Mar Vermelho? Você lembra do maná que caía do céu? Você lembra da coluna de fogo à noite e o pilar de nuvem de dia? Você lembra disso? Quem consideram que esses sinais eram sobrenaturais? É bem sobrenatural você ver um mar se abrir. É bem sobrenatural o mar fechar em cima do exército dos seus opressores e matar todo mundo afogado. É o que Moisés estava vendo. Agora, quantos aqui já receberam uma cura de Deus? Você já foi curado? Ou já recebeu uma libertação? Alguém já recebeu uma libertação? Alguém recebeu um milagre de Deus? Tá. Moisés fala, Deus, esse povo viu milagres. Esse povo já viu tua libertação, esse povo já viu a tua provisão sobrenatural. Na verdade, eles vêm toda manhã, lá na frente, na tenda deles, aquele café da manhã que cai do céu. Toda hora eles estão vendo aquilo que as tuas mãos, fala comigo, obras. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes para você sair do teu Egito, você conhecer as obras é suficiente. Foi o que aconteceu. Foram as obras de Deus que tiraram o povo de Israel do Egito. Mas Moisés tem uma sacada, ele fala assim, Deus, as tuas obras foram suficientes para a fase 1, mas para a fase 2, atenta, Deus, que esta nação, fala comigo, nação, qual que é o nosso objetivo final? Alguém me perguntou, Theo, qual que é a tua linha de chegada, cara? A tua linha de chegada é uma igreja com 10 mil membros, com 20 mil membros, com 100 mil membros. A tua linha de chegada é Dunamis em 1000 universidades, 2000 universidades. Eu falei, não, a nossa linha de chegada, por mais que nós venhamos usar métricas, porque se você não mede, você não consegue melhorar, é impossível você melhorar o que você não mede. Sim, nós queremos ter progresso, nós queremos ter resultados, mas a nossa linha de chegada, fala comigo, a minha linha de chegada deve ser fazer discípulos. Agora do que? A palavra de Deus fala em Marcos 16, fazer discípulo de pessoas, mas em Mateus 28 ele também diz, fazer discípulo de nações. Então qual que é a linha de chegada? Discipular pessoas e nações. E quando Moisés está naquele lugar, ele entende, Deus aqui, pré-graça,
Antes da nova aliança, Israel é a nação, o povo escolhido para se tornar a nação que reflete o reino celestial na terra. Ele fala: Deus, se eu tiver que estabelecer desse grupo de 2 a 3 milhões de judeus, que até agora eles só se entendem como escravos, 400 anos no Egito, se eu tiver que tirar esse povo do Egito e levar eles para um lugar onde eles vão ter uma nova identidade. Você tem que entender uma coisa: quando você está há 400 anos num país como um escravo, você tem tua identidade como escravo, porque o teu pai era escravo, o teu avô era escravo, o teu bisavô era escravo, o teu tataravô era escravo. Tudo que você consegue arquivar lá atrás era escravo. Então não basta você só geograficamente tirar o povo do Egito, você tem que arrancar o Egito do povo, senão eles não conseguem se tornar uma nação. Que nação? A nação do povo escolhido. Escolhido para quê? Para refletir o reino dos céus na terra e glorificar o Rei dos Reis. Agora, diante da nova aliança, fala comigo: nós, a igreja, nós somos essa nação. Que Deus está falando assim: eu quero que você venha refletir o céu na terra. Então eu comecei a sacar que o que Moisés estava querendo é: Deus, as tuas obras foram suficientes para fazer uma parte, mas para nós estabelecermos o teu reino, nós precisamos conhecer os teus caminhos. E eu fiquei pensando: Deus, o que são os teus caminhos? E os caminhos de Deus nada mais é, minha definição bem simples. Eu sei que deve ter outras definições teológicas muito mais rebuscadas, mas da maneira como eu enxergo os caminhos de Deus, nada mais é do que padrões ou ciclos ou maneiras como Deus imprime a sua natureza e os princípios do reino na vida do crente. Os caminhos de Deus é a maneira como eu enxergo. Por exemplo, eu vejo um caminho de Deus. Às vezes eu estava conversando com o pastor Evaldo aqui atrás, falando um pouquinho da história de como eu conheci o Senhor e também a história da minha família no Evangelho. Eu tenho algumas tias que não são famosas, ninguém conhece elas, mas são pessoas que estão andando com Jesus há 50, 60 anos. De vez em quando a minha mãe fala: vai lá falar com a tua tia. Eu sento lá com a minha tia abre aquelas bíblias, pega a bíblia e você fala assim: mano, como que essa bíblia sobreviveu até agora? Cheio de anotação. E eu lembro uma tia minha falando assim: você tem que entender os caminhos. Os caminhos são os macetes, é o atalho. Você já começa a sacar: ele faz isso, porque você já passou por essa estrada tantas vezes com Deus, você sabe como ele pensa. Era o que Moisés estava pedindo: me mostra os teus caminhos. Sabe, um caminho de Deus bem básico, você sabe disso. Se você semear na carne, você vai colher morte. Não é isso que a palavra fala? Se você semear no Espírito, você vai colher o quê? Vida. Esse é um caminho de Deus. Outro caminho de Deus é: sobre o pouco fostes fiel, sobre muito eu te colocarei. Caminhos de Deus. Você começa a sacar: Deus, como que o Senhor trabalha? Depois do descendo no dia 9 de fevereiro, um dos meus mentores, eu estava no descendo, eu aproveitei e pedi para que ele ficasse para ministrar na nossa igreja local lá em São Paulo. E depois a gente saiu para jantar. O nome dele é Randy Clark. Ele é um homem que Deus usou para começar um avivamento lá em Toronto, no Canadá. E ele começou a falar comigo: Theo, você tem que sacar os caminhos. Eu falei: como assim, Randy? Se tem um cara que ama avivamento, é o Randy. E se tem um cara que estudou avivamento, é ele. Agora, eu amo avivamento. Quem aqui gosta de avivamento? Tá. Então, porque eu amo avivamento, eu sou apaixonado por avivamento, eu comecei a ler sobre avivamentos. Agora, eu sou longe de ser um especialista, um expert em avivamento, mas eu sou curioso. Então eu estou fuçando tudo. Então, se eu estou perto de alguém que participou de algum avivamento, me conta. Eu lembro uma vez eu fui convidado para a igreja de um jovem líder que Deus estava usando lá em Belo Horizonte. Esse cara aí estava nas mídias sociais, o cara me ligou, falou: Theo, eu queria que você viesse aqui na minha conferência. Pô, beleza, o cara é todo maneirão, ministério legal, pá.
Cheguei lá, ele falou, vamos passar lá na casa do meu pai. Fui lá na casa do pai dele. De repente o pai dele começou a contar sobre o tempo lá atrás, na década de 80, quando ele ia para a Argentina nas reuniões de Carlos Anacondia. Falei, não, calma aí. Eu falei pro cara, eu não preciso nem pregar, não preciso pregar na tua conferência maneira não quero, eu quero ficar sentado aqui com o teu pai. Conta aí, tio, e aí, me fala aí, o que aconteceu? Ele começava a contar, Theo, você sabe o que você vê? O estádio do River Plate, Monumental de Nunes, completamente abarrotado, 6 noites consecutivas, Carlos Anacondia pregando, aquele povo inteiro sendo liberto, a salvação vindo em massa, milagres, curas. Ele começou a contar para mim. Ele falou assim, Theo, eu cheguei lá numa noite, eu não conseguia entrar, era tanta gente para entrar naquele estádio, era tanta gente que eu fiquei lá de fora escutando a mensagem pelo PA lá de dentro. Em um determinado momento a gente não conseguia entrar no estádio. Eu fui pegar uma água. Ele falou assim, ele foi para pegar água com aquele vendedor ambulante, sabe, que nem tem na frente do estádio. Ele falou assim, quanta água? A água aqui, o cara está comprando a água. Quando o Carlos Anacondia faz aquela oração de libertação, e ele fala, Satanás, você está amarrado, sai, tira as tuas mãos do povo de Deus, agora em nome de Jesus. E quando ele escuta dentro do estádio, o cara está com a água, começa a manifestar demônio. Falei, sério, tio? Daí eu terminei já meti a mão na cabeça dele, sai em nome de Jesus, me dá água aqui, tá, eu troco aqui, pá. Mano, eu falava assim, não, conta mais história, tio. Ele falou assim, cara, daí eu cheguei no aeroporto, daí o guarda estava lá na imigração, perguntando, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, nós viemos para a reunião de Carlos Anacondia lá no estádio River Plate. O guarda já caiu debaixo da unção. Falei, como é que é? O guarda do aeroporto, pum, caiu debaixo da unção, cara. Falei, não acredito, tio. Falei, cara, você tinha que ver aquela época na Argentina, o mover do Espírito. Quando eu estou com o Randy, eu falava, Randy, como é que você sabia na década de 90, 1994, quando começa o avivamento de Toronto, 12 milhões, escuta bem, 12 milhões de pessoas passaram pelas reuniões do avivamento de Toronto. Eu falei assim, Theo, a gente começava a ver as coisas, e o Senhor começou a se mover. Eu falei, como é que você sabia que era um avivamento e não só uma boa reunião? Eu estou perguntando, estou tentando te sacar. Uma das coisas que eu comecei a entender é que quando você entende, ou melhor, você começa a buscar um padrão, um caminho de Deus em avivamento, você enxerga que os avivamentos autênticos na história da igreja, normalmente, elas vêm em 3 fases. Esses despertamentos espirituais vêm em 3 fases. Se estiver anotando, anota isso aqui. Primeira fase de um avivamento, ele começa com o despertamento dos santos. Fala comigo, a igreja. Começa tudo aqui dentro. A palavra já diz lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, se afastar dos maus caminhos, eu virei e eu sararei a terra. Você lembra desse versículo? A palavra também diz que o julgamento começa na casa de Deus. Então tem a ver com o quê? Conosco. Quando a igreja volta ao primeiro amor. Quando a igreja volta para aquele lugar onde a gente fala, Deus, nada mais importa, só tua presença importa. Sabe aqueles cultos que o Espírito Santo invade, você perde o controle do culto, e para você está tudo ok, tipo, cara, eu não vejo a hora de a gente ter um culto desse, onde a gente perde o controle, e é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu estava falando sobre isso lá na igreja. A gente tem um culto de manhã, e o nosso culto começa um dos nossos cultos, o principal é às 11 horas da manhã. Eu falei, e se o Espírito Santo chegasse aqui e invadisse tudo? E normalmente nós terminamos a 1 hora, e o pessoal sai para almoçar, e você vai, Deus, a tua presença está aqui, eu não quero nem almoçar, eu abro mão do almoço. 14 horas, 15 horas, 16 horas, daí é a hora do futebol, jogo do Corinthians, fala, Deus, glória a Deus, você vai me libertar desse sofrimento, vamos embora. E fica na presença, horas e horas e horas. Já parou para pensar nisso? Os cultos de 7, 8 horas, o Randy começou a falar, cara, quando a gente começou a chegar na marca de 12 horas de culto, a gente sabia que a gente tinha um avivamento. 12 horas de culto.
Pessoas não iam embora. Ninguém está tipo, pastor. Não tinha nada disso. Tipo, pastor, vai. Eu fiquei pensando, quando você está nessa atmosfera, você fala assim, Deus, eu poderia ficar aqui pro resto da minha vida. Quem já pegou algum culto desse? Uma reunião que o Espírito Santo invadiu. Você falaria, eu posso ficar isso aqui até o resto da minha vida. Só que, consequentemente, você pensa, mas não é possível que eu tenha acesso a isso e o meu primo que não conhece Jesus não tenha acesso a isso. O meu chefe não sabe que isso é possível. E daí te põe na segunda fase de um avivamento, que é a colheita dos perdidos. Você começa a ter um encargo por alma. Você começa a falar assim, Deus, eu preciso com que outras pessoas que não te conheçam, elas precisam experimentar isso aqui. Não é possível que só para mim, é para eles também, eles precisam experimentar isso. E a colheita dos perdidos tem ramificações, como missões. Então todo avivamento genuíno, ele é atrelado com o movimento de missões. Você começa a ter evangelismo. Evangelismo como estilo de vida do crente. Não só um Billy Graham pregando, ou um Reinhard Bonnke, não. Todo crente, um ministro, ele evangeliza. Não só isso, plantação de igrejas e um movimento de discipulado, colheita dos perdidos. Agora, todo avivamento genuíno, ele precisa não só ter o despertamento dos santos ou a colheita dos perdidos, ele precisa culminar numa reforma social, uma transformação social. O que significa? Que isso aqui que nós estamos experimentando dentro das quatro paredes da igreja, os princípios do reino, o reino de Deus, que é feito de paz, de justiça, de alegria, precisa começar a entrar pelas ruas, pelas avenidas, entrar na nossa Assembleia Legislativa, tem que começar a entrar nas nossas escolas públicas, nas nossas universidades federais, tem que entrar na Ibovespa, tem que começar a entrar no mercado financeiro. Faz sentido? Eu creio que nós já estamos vivendo fase 1, fase 2, mas nós estamos ainda para viver fase 3. E por isso, se você tiver 35 anos para baixo, levanta a mão. Muita gente aqui. Deixa eu falar uma coisa. É o nosso turno para a fase 3. É o nosso turno. E sabe o que eu comecei a entender? Que a tentação é você ficar confortável dentro de uma igreja evangélica, parruda, estruturada, que os teus pais, deixa eu me incluir, que os meus pais, nossos pais e nossos avós espirituais construíram. Agora não é mais. Eu não sei se você cresceu na igreja que nem eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja onde a música da hora para se cantar era o Nosso General. Você lembra dessa época? Cara, Homem de Guerra é Jeová. Você lembra disso? E pelo Senhor marchamos. Você lembra disso? Agora, deixa eu só falar uma coisa. Quando que era isso? Final da década de 80, início de 90. É verdade? A igreja evangélica do Brasil estava em guerra. Você começa a ver os líderes, eu estava conversando com os meus contemporâneos. Os caras tudo bombado aí, pela internet, famosinho, metendo pau nos generais. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, velho. Você quer pedir para um general, um cara de guerra, um homem de sangue, se portar que nem um lorde? A vida inteira do cara foi guerra, velho. Daí você quer que o cara fique todo polido, bonitinho, politicamente correto? Não tem como, a vida inteira, cara. A gente só tem isso hoje, porque esses caras faca no dente e vão embora para cima do mato e vão desbravar território, cara. Se tiver aí inimigo, vamos levantar um jejum, é batalha espiritual. É o que a gente falava, batalha espiritual. Eu cresci escutando isso, porque a igreja brasileira naquela época estava em guerra, estava tentando sobreviver. Você tinha que ter apóstolos que eram generais. A gente estava vivendo uma época onde a última geração, a geração dos nossos pais espirituais, estou falando para você que está abaixo de 35 anos, os nossos pais espirituais, eles eram como Davi, homens de sangue, mas nós somos a geração de Salomão. A gente tem incumbência
não é de nos distrair com as riquezas e o território conquistado do nosso Pai. A nossa incumbência é construir o modelo do governo do céu na terra. Essa é a nossa incumbência. E quando a gente começa a entender, sabe, eu tava naquele jantar com o Randy, e o Randy começou a falar comigo: Theo, abre os olhos. Não porque eu sou japonês, mas porque ele falou assim: entenda o que Deus está fazendo na tua época. Sabe, a palavra fala lá em Crônicas sobre os guerreiros de Davi. Você lembra disso? Ele começa a citar Abisai. Mano, tinha um cara lá que o cara lutou tanto que a faca grudou na mão, a espada grudou na mão, cara. Tinha um lá que foi com uma lança para dentro da caverna e matou um leão, velho. Tipo, só os caras sinistros. Daí chega num momento, numa listagem, ele chega: e da tribo de Issacar tinham 200 homens. Você lembra desse versículo? 200 homens de Issacar. E qual que era a qualidade desses guerreiros? Não é que esses caras eram violentos, eles eram arqueiros precisos, eles eram bons com lança ou com a funda, não. Esses caras eram conhecidos porque eles tinham o discernimento dos tempos e das estações, e sabiam como Israel deveria agir. Em outras palavras, a boa estratégia tem a sua raiz em boa inteligência. A boa inteligência tem sua raiz em bom discernimento. Fico pensando, cara, a gente tem que discernir o que Deus está fazendo hoje. Não adianta ter uma boa estratégia. A gente falava aqui no carro, eu e o pastor Evaldo, sobre o movimento de crescimento de igrejas e alguns termos que foram linkados a isso. Estratégias são boas, só que eu vou falar uma coisa: a estratégia para a nova temporada da igreja, a estratégia para a igreja evangélica de 2020 a 2030 é baseada no discernimento que nós temos da estação que nós estamos vivendo. O que é que Deus está fazendo hoje? Eu estou te falando, Deus está fazendo algo incrível no Brasil. Deus está fazendo algo que o Brasil nunca, a igreja brasileira nunca viveu esse momento que Deus está fazendo. E quando eu começo a pensar nisso, diante daquilo que o Randy tinha me desafiado: Theo, abre os olhos, enxergue o que Deus está fazendo. Eu estava lendo Marcos 10, eu tive uma outra ótica. Eu falei: Espírito Santo, será que é isso? Eu queria que você abrisse comigo em Marcos 10, versículo 46. Vocês estão bem aí, gente? Conta aqui a história do cego Bartimeu. Você deve ter já ouvido falar disso. Fala assim que eles chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Fala comigo: à beira do caminho. Se puder, sublinha isso. Versículo 47: quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, olha só que interessante, porque eu vejo esses dois versículos como um padrão na vida de muita gente que é apaixonada por Jesus. Você que já foi apaixonado por Jesus, está apaixonado por Jesus, você é uma pessoa que é extravagante com a tua paixão por Jesus. Talvez você tenha escutado alguém falar para você: eu estou um pouco preocupado, você está um pouco fanático, você está um pouquinho desequilibrado, um pouquinho mais de calma, por favor. É legal, bonitinho o que você está fazendo, mas vamos com calma, moderação, autocontrole. Alguém já escutou isso? Alguém já escutou isso? Ou só eu escutei isso aí? Uma vez uma pessoa começou a falar para mim: você está um pouco fanático. Eu tinha acabado de voltar de uma missão com o Jocum, antes mesmo de eu me mudar para os Estados Unidos para assumir uma posição de pastoreio lá. Eu estava: Deus, estou com fome, estou precisando de alguma coisa. E alguém falou para mim, isso aqui em 2002, 2003, sei lá: Theo, tem um negócio lá em Belo Horizonte chamado Som da Chuva, você deveria ir lá comigo. Eu falei: eu vou, nem sei o que é esse negócio, mas vamos lá. Quando eu começo a chegar lá perto desse negócio, eu nem sei onde que era lá. Eu estava conversando com alguém lá de Belo Horizonte, eles me explicaram onde que era. Era um auditório.
Cara, eu via corpos estendidos para tudo quanto é canto. Tinha alguns caras que estavam chorando, tinha outros que estavam rindo, tinha uns que estavam chacoalhando, tinha uns que pareciam que estavam mortos mesmo. Eu não estava entendendo mais nada, tipo. Só que eu entrei naquela atmosfera, eu comecei a sentir Deus, cara. Eu comecei a sentir, tipo. Cara, eu fui tão tocado aquele dia. Eu lembro até hoje como foi. Tá lotado de jovens. Dan Duque, alguém já ouviu falar de Dan Duque? Ele pegou o microfone, antes de ele pregar, ele apontou para mim e falou assim: você, japonês loiro. Eu tinha um cabelo loiro, que nem do Supla, quando estava numa banda de punk rock. Ele falou assim: ó, eu te juro, velho, vem pra frente aqui. Daí ele catou, ele falou: senta aqui. Daí ele falou na época o Cirilo, ninguém conhecia o Cirilo. Continua tocando, continua tocando. Daí ele começou a falar para profetizar em mim: você vai alcançar as universidades, Deus vai te usar para isso, isso. 2002, ele começou a profetizar tudo que eu estou fazendo hoje. Falou, eu chorando debaixo da unção. Ele impôs as mãos sobre mim, eu pum, capotei, fui acordar depois, alguém estava me carregando para dentro de um ônibus. A gente acabou levando um grupo sem exagero, a gente levou um grupo de uns 50, 60 jovens, lá de São Paulo, eu fui com um grupo. A gente tinha que fazer escala, quem não ia ficar bêbado no espírito para carregar os corpos dentro do ônibus. Tipo, que nem os caras vão para balada e falam assim: ó, você não bebe para você dirigir? A gente falava: vocês não vão beber porque a gente tem que voltar lá para um alojamento. E ficava os caras pondo os caras dentro do ônibus. Cara, era tanto mover de Deus. Eu voltei para São Paulo, eu tava doido. Eu peguei um CD. É um CD azulzinho, som da chuva. O meu Discman quase furava aquele disco de tanto tocar. Era época de Discman, eu sou velho. E, cara, eu ficava no meu quarto, não sabia nem o que fazer. Ninguém trouxe linguagem para o que eu tinha que fazer. Eu ficava no meu quarto. Eu ficava deitado na minha cama. Eu ficava orando em línguas. Depois eu ficava de pé. Daí eu ficava. Cara, eu não sabia o que fazer. Eu ficava horas naquele quarto. Chegava uma hora que eu ficava tão desesperado. Eu ficava gritando na janela do meu prédio: eu quero mais Deus! Sabe o que eu comecei a pensar? Eu fazia tanta loucura quando estava longe de Deus. Por que eu não posso fazer loucura para Deus agora? Fazia tanta coisa errada quando está longe de Deus. Daí eu vou ter que ser comportado. As pessoas, tipo, ficam mais comportadas. Sabe o que eu entendi? Que as pessoas, quando elas fazem isso, normalmente são crentes que fazem isso. Eles não estão tão preocupados com o teu equilíbrio emocional. Parece que estão preocupados com o teu equilíbrio. Não, estou preocupado, você está um pouco desequilibrado. Tipo, deixa eu falar uma coisa, não está nem preocupado com o teu equilíbrio emocional. Eles não estão preocupados se você vai se tornar um fanático. Eles estão preocupados porque você está queimando por Jesus e você está fervendo por Ele de paixão. E quanto mais você queima por Jesus, mais contraste faz com a mornidão deles. Então, para eu não ficar feio na fita, para todo mundo pensar que mornidão é o padrão. Mas quanto sabe que no avivamento mornidão não é o padrão? É você queimar por Jesus. E quando esse cara estava desesperado, as pessoas falavam: shh. Mas olha só que interessante, no versículo 49 diz que Jesus parou e falou para eles: chama ele. Eu imagino Jesus: ei, você. E os caras: Ceguinho, Ele está te chamando, ânimo. Meu irmão, há 30 segundos atrás você estava mandando eu calar a boca. Agora você está falando para eu ficar com ânimo, para eu levantar. Olha só o que está escrito no versículo, fala assim: ânimo, levante-se, Ele está te chamando. Tipo, sabe o que fala para mim isso? Fala, não presta atenção naquilo que as pessoas estão falando sobre a tua paixão por Jesus. Porque um dia eles estão questionando por que você está tão intenso por Jesus. O outro dia Deus, eu sempre sabia que esse negócio ia dar certo, esse negócio de Dunamis. Eu sempre sabia. Glória a Deus, você consegue o ingresso para o Descende? Versículo 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. O que é que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe, essa história tem um padrão, tem um caminho de Deus. Eu creio que o caminho de Deus nessa história tem a ver com o que Deus está fazendo no Brasil. Eu tenho por mim que o cego Bartimeu sou eu.
Talvez o cego Bartimeu seja você. Na verdade, eu acho que o cego Bartimeu é a igreja evangélica brasileira. Sabe, a igreja evangélica brasileira que está sentada à beira do caminho pedindo esmola. Porque afinal de contas, eu estava contando aqui, ainda existem alguns preconceitos. Ah, Brasil! E às vezes até o próprio brasileiro carrega um pouco de estigma aqui. Eu sou brasileiro, né? Tem que arcar com esse ônus. E você está lá sentado na beira do caminho, quando você escuta um burburinho. Eu não sei você, mas desde pequeno eu estou escutando burburinhos. Estou escutando burburinhos de um mover de Deus na Argentina. Estou escutando um burburinho de um mover de Deus lá na Coreia. Tem que ir lá na Coreia, Theo. Vai lá ver as igrejas. Um burburinho do que Deus está fazendo lá no Canadá, do que Deus está fazendo ali, acolá. Quando é que Deus faz alguma coisa aqui? E alguém me fala, é Jesus. Agora você tem que entender que esse cara está esperando por um mover de Jesus a vida inteira. Desde que ele começou a entender que existia um homem chamado Jesus, que tinha poder para curá-lo, esse cara está esperando o mover de Jesus. E alguém fala para ele, está acontecendo o mover de Jesus. Entenda uma coisa, esse cara era cego, ele está só escutando, a multidão está fazendo um burburinho lá. Ele pergunta, o que é esse burburinho? Esse burburinho é Jesus. Mas Jesus está aqui em Jericó? Está aqui. Ele está passando por aqui, que nem a música diz, Jesus Cristo está passando por aqui, tchá, tchá, tchá. Você lembra isso? Estou ensinando para o meu filho essa música agora. Jesus está passando. O que esse cara faz? Meu irmão, eu saquei, eu tenho 300 metros. Se eu fosse o cego, eu pensaria isso. Eu tenho 300 metros, eu estou aqui na calçada, na sarjeta, eu sou um mendigo, eu sou cego, eu não vejo. Ele está aqui, ele tem 100 metros, 200 metros, 300 metros, e depois ele está fora do raio da minha voz. É agora ou é nunca? Fala comigo, urgência. Ele não vai perguntar, ô Jesus, eu posso te incomodar com uma pergunta? Jesus, será que semana que vem você consegue marcar um horário de gabinete? Rogo-te agora. Urgência. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem uma janela de oportunidade. Sabe, quando você começa a entender o que Deus está fazendo, você começa a sacar que Deus, ou agora ou é nunca. Eu lembro, eu tenho um tio meu que é um engenheiro petroquímico, ele trabalhou muitos anos com Petrobras. Ele me contava umas coisas que aconteciam lá de bastidor. Ele chegou para mim e falou assim para mim, nas eleições: Theo, deixa eu te falar uma coisa. Se existe esperança para o Brasil é agora. Porque as coisas estão... Eu não quero entrar aqui na política aqui, porque eu não sei o que você acredita, mas eu vou falar o que eu acredito, que eu estou com o microfone na mão, falo o que eu quiser. E depois o pastor corrige o que eu falar de errado. Mas ele falou assim, se o negócio não for agora, eu acho que nunca vai. Sabe quando você começa a orar, e de repente você começa a ver que as coisas começam a acontecer do jeito que você orou, daí você começa a ter o sentimento, meu Deus, agora ele está respondendo tudo que eu estou pedindo, então se agora não for, eu nem sei mais o que vai dar certo. Era isso. Esse cara está nessa posição que fala assim, não acredito, eu tanto sonhei com Jesus passando aqui, então se não for agora, meu irmão, eu estou lascado, porque agora ou é nunca. Esse cara começa a berrar desesperadamente. 3 semanas antes do decênio, eu estava no shopping lá em São Paulo. Estou lá, fui fazer uma correria lá no shopping, peguei algumas coisas, estou descendo aqui na escada rolante, estou lá no meu celular, estou descendo e tem aqui o parapeito do patamar onde eu estava antes, do piso que eu estava antes. Estou lá no meu celular, de repente eu escuto, aê, Theo! Tipo, no meio do shopping, um cara berrando. Eu olhei, tinha um homem lá em cima, um moço lá em cima. Ele se debruçou do parapeito assim, ó. Chegou nossa hora, Theo! Eu fiquei rindo. Sabe o que eu comecei a entender? Que nós temos um limite de hora. E a urgência desse homem é porque ele está sabendo que daqui 300 metros acabou a possibilidade de um novo futuro para ele. Sabe por que eu sei disso? Porque se você for para Toronto hoje,
não tem avivamento. Se você for para Buenos Aires hoje, não tem avivamento. Eu fui para Azusa, lá no centro de Los Angeles, 3 anos atrás. Eu fui procurar essa tal da rua Azusa. Cheguei lá, fui perguntando, eu, Júnior, minha esposa, chegamos lá. Aqui é a rua Azusa. Era uma rua, e tinha uma placa no chão. Aqui é a rua Azusa, o berço do movimento pentecostal. Eu olhei, tinha um sem teto lá, uma mãe com uma criança andando, um cara dando cachorro. Cadê o fogo da rua Azusa? Cadê aqueles relatos que você lia, que dos montes de Hollywood, você conseguia enxergar o centro de Los Angeles, e aonde que tinha uma nuvem, como se fosse uma coluna, eles falavam, lá que é reunião de oração. Onde a glória de Deus era tão gloriosa, tão intensa, que se manifestava numa nuvem de glória. Os relatos históricos diziam que as pessoas iam lá orar nessa reunião, na reunião da rua Azusa, liderada por um negro caolho, filho de escravo, Seymour. Falava lá que as crianças brincavam de esconde-esconde na nuvem de glória, enquanto os pais oravam. Tamanha era a presença de Deus lá. Mas quando eu estava lá, só tinha uma placa no chão. Quando você vai para Pyongyang, que na verdade você não consegue nem entrar, porque hoje é Coreia do Norte, o berço do avivamento da Ásia de 1903. Enquanto está acontecendo o país de Gales na Europa, está acontecendo Pyongyang, que se você for ver os números, a repercussão do avivamento de Pyongyang na Ásia foi muito maior do que de país de Gales. Hoje, você não consegue nem entrar na Coreia do Norte. Então esse cara sabe, ou é agora ou é nada, porque essas janelas fecham. Faz sentido? Ele berra, ele berra, ele berra, e no desespero desse cego, Jesus, diante de uma multidão, ele reconhece. Fala comigo, revelação. Jesus tem uma revelação. Sabe, eu falava com o Randy, né, nesse jantar, ele falou assim, Theo, os 9 dons do Espírito. Você sabe os 9 dons do Espírito, certo? Você consegue dividi-los em categorias. Você tem a categoria dos dons de revelação. O dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do discernimento dos espíritos, são dons da revelação. E se você começar a ver como os milagres acontecem, tipo, eu amo milagres. Quem ama milagres aqui? Deixa eu te contar, o primeiro milagre que eu vi de verdade, o primeiro milagre mesmo, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade eu vi meu primeiro milagre mesmo. E até meus 10 anos de idade eu era forçado para ir para a igreja. E na minha cabeça eu tinha certas coisas, tipo, e se essas histórias não forem verdade? Você já parou para pensar nisso? Eu com 10 anos de idade ficava assim, estou aqui na escola dominical, eu sei a resposta de tudo, mas e se não for verdade? E cara, eu estava lá nessa reunião, nessa conferência que era fora do Brasil, e eu estava acompanhando minha mãe, e o pregador da noite era Carlos Anaconda, isso na Itália. E minha mãe falou assim, bom, você não vai entender nada de italiano, você não vai ter atenção para ficar escutando o tradutor, então vai lá, pode brincar lá atrás. Quando você escutar a banda tocar, você tem que correr aqui para frente, porque você vai receber a oração do homem de Deus. Minha mãe é assim, qualquer lugar que tinha um homem de Deus, ela me pegava pelo braço, vem cá, bota a mão na cabeça desse menino aqui. Mãe, cala tua boca, vai receber, não fala cala a boca, mas você fica quieto, você vai receber oração. Então quer dizer, o trato é, você pode brincar lá atrás, já que você não entende o que eles estão falando, mas quando a banda começar a tocar, a equipe de louvor, você vem para frente, o homem de Deus vai orar por você. Tá bom, estava lá atrás, comecei a escutar a música, eu parei de brincar, comecei a entrar no ginásio, era um ginásio. É corpo para tudo quanto é canto, que nem eu vi lá em Belo Horizonte. Era corpo para tudo quanto é canto. Deus, o que está acontecendo? Parecia uma cena de guerra, só que eu tinha 10 anos. Comecei a ficar com medo. De repente eu olho, cadê minha mãe? Eu vejo uma senhora japonesa lá na frente. Pelo menos ela não está estirada no chão. Saí correndo, fui para ela, falei assim, vem cá que ele vai orar por você. Daí quando ela começou a pegar minha mão, começou a levar para o homem de Deus orar por mim, eu comecei a ver que todo mundo que o homem de Deus orava caía no chão. Eu nunca tinha visto aquilo lá, eu tinha 10 anos de idade, tipo, eu não lembrava desse tipo de coisa. Falei, mãe, eu nem sei se eu quero receber a oração desse homem. Ela, fica quieto aqui, entra aqui na fila. Estou aqui na fila. E cara, ele vinha, era pé, tipo dominó.
E eu tô vendo, esse cara tá chegando perto de mim. Cara, eu fechei o olho, tô pronto. Quando esse homem meteu a mão na minha cabeça, cara, quando ele catou, eu falei assim, receba, no espanhol dele, receba. Cara, sabe o que eu senti? Nada. Ele passou, não aconteceu nada, eu fiquei, recebi nada, não sei nada. Daí o cara do meu lado, pá, pá, e os caras foram caindo, e eu parado. Daí o que eu faço? Sei lá, moleque de 10 anos de idade. Eu comecei a andar pelos corpos. Andando, olhando pro corpo, olhava. Alguém tem que botar uma toalha aqui sobre essa senhora, tá vendo tudo. Daí eu vi um pai com um filho adolescente. E o pai carregando o filho, assim, debaixo do braço, apoiando o filho. Você conseguia ver que o filho tinha algum problema, ele não era normal. E o pai chega desesperado para Carlos Anaconde, para pedir oração. Carlos Anaconde fala assim, não precisa falar nada, só fecha os olhos. Impôs a mão sobre o menino, pem, caiu. Agora o pai acho que não era cristão, porque não está entendendo nada. Ele tipo, o que você fez com o meu filho, né? Tipo, e o filho assim estendido, e eu fiquei do lado do pai, olhando para o filho, corpo estendido. Cara, eu fiquei lá uns 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. E eu não sei porquê, eu fiquei lá, 10 anos de idade, e de repente comecei a ver que um menino começou a ficar vermelho. Ele começou a ficar bem vermelho. Daí ele começou a ficar vermelho, e de repente as veias começaram a saltar. Tipo, ele estava com as veias saltando no rosto, no pescoço, aqui tudo assim, ó, na cabeça. De repente ele começou a tremer. E ele começou a fazer um barulho. Tipo, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Isso aqui não me soa bem. Eu estou pensando, cadê os médicos? Ele, e nesse negócio todo ele começou a chacoalhar. Quando ele estava chacoalhando, eu olhei para ele e eu percebi um negócio. Aqui do lado ele não tinha orelha, ele tinha um buraco no crânio. E de repente ele começou a chacoalhar violentamente. E diante de Deus, em questão de 30 segundos, eu comecei a ver assim, ó, uma orelha. Quando eu vi aquela orelha, agora não era mais ele, era eu. Mas sabe o que aquele negócio fez comigo? Despertou um apetite pelo sobrenatural. Deus, eu quero ver isso. Falei, Deus, o Senhor existe. Aquelas histórias que eu escutava na escola dominical são verdades. E se o Senhor faz isso aqui, eu quero que o Senhor faça isso em todo culto que eu tiver. Eu falei, eu quero buscar isso, Deus. Me pôs numa busca por sobrenatural. E eu comecei a sonhar. Eu lembro uma vez quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei, minha mãe falou assim para mim, o que você vai fazer aqui no Brasil? Eu falei, mãe, o Senhor me trouxe aqui de volta para eu começar um negócio chamado Dunamis. Ela falou, o que é Dunamis? Eu comecei a contar para ela a visão que eu tinha sobre Dunamis e tal. Eu falei, que legal. Você vai lá falar com a tua tia, Neuza Tioca. Vai lá e apresenta para ela um plano de ministério. Eu pus toda a teologia do Dunamis, toda a metodologia do Dunamis, as métricas, como que nós iríamos começar. Levei para ela, ela começou a olhar. Ela falou assim, mas me explica um pouquinho melhor. Eu falava, tia, esse negócio é Atos 2 dentro da faculdade. Vai dar certo. Ela falou assim, ó, vai dar certo. Daí ela fechou, eu lembro que ela falou assim, vai dar certo. Você, e eu já enxergo ela no espírito, os céus rasgados sobre as universidades. Vocês vão ver milagres, libertação, o profético vai fluir. Você vai começar a ver salvação acontecendo dentro das universidades. Mas quando você estiver no meio do avivamento, nas universidades, não esqueça que eu e Valnice rodamos o Brasil inteiro para botar o joelho do chão, rasgar o céu é para você. Sim, senhora, sim, senhora. E eu sei que ela não estava falando sobre 2 pessoas. Ela está falando sobre uma geração. E quando eu comecei a ver aqueles milagres, eu falava assim, Deus, sabe, é o apetite por aquilo.
E Randy falava assim: se você for ver os milagres, você vai ver que o Senhor opera um caminho. Ele começa com revelação. Lembra que eu estava falando sobre os dons do Espírito? E depois da revelação, a revelação ativa a fé. A fé prepara o ambiente para o poder. E daí você tem os dons de poder: sinais, maravilhas, prodígios, curas. E esse cara está berrando: ei! Por que é importante o que Jesus faz no versículo 49? Jesus para e fala: ei, chama ele. O que ele quer dizer com isso? Me foi revelado a existência de um homem no meio dessa multidão. Mas Jesus, como assim? Alguém está berrando, tem um homem aí. Mas Jesus, está todo mundo berrando. Tem um berro que é diferente, tem um grito que é diferente, um clamor. Esse homem, chama ele aí. Não, você não, esse homem aí na calçada, esse mendigo aí, chama ele aí. Sabe o que eu vejo? Eu vejo como se nós estivéssemos debaixo de um processo de revelação, onde o Senhor Jesus está apontando e falando assim: ó, Brasil, a tua hora, é a tua hora, chegou, vem. Sabe quando você começa a entender que no meio de tanto burburinho das nações, ele escuta uma nação? E para mim um dos meus desafios é eu ir para outras nações, porque eu não posso dizer isso sobre outras nações, porque pela graça de Deus eu estou vivendo no Brasil hoje. Porque eu realmente acredito que nós somos esse homem cego que estava berrando: por favor, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus teve a revelação do nosso clamor e aponta e fala assim: eu te vejo, você não está perdido numa multidão de nações, você não é só mais um no meio de um bolo de grupo de pessoas. Não, eu vejo você exatamente onde você está. É como se você tivesse uma palavra de conhecimento acerca de uma pessoa com um problema no ombro, na terceira fileira, com uma cirurgia marcada para terça-feira. Como é que você sabe disso? O Espírito Santo revelou. E se você sabe que foi o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural que revelou, qual que é o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é: se ele de uma maneira sobrenatural revelou, ele de uma maneira sobrenatural consegue tratar da minha questão. Faz sentido? Então a revelação é a chave que destrava o coração. A revelação é aquilo que dá a partida para a fé. Fala comigo, fé. Versículo 50, ele diz aqui que lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Agora, você tem que entender que nessa época na Palestina, os fariseus, eles não eram apenas os doutores da lei, eles eram a autoridade médica da sociedade. E se uma pessoa era realmente deficiente, eles tinham que se apresentar aos fariseus. Eles fariam então a prova para ver se você realmente era cego, ou se você era surdo, ou se você é aleijado, se você não é um fraude que não consegue trabalhar para cooperar. Não, realmente esse cara ele não tem condições de trabalhar. Então o que eles davam? Um atestado. E esse atestado era em forma de capa. Eles dão a capa oficial do mendigo. Então ele está com agora a capa oficial: eu sou um mendigo de verdade, eu não consigo trabalhar, a única coisa que me resta é pedir esmola. E esse cara, ele escuta que chegou a sua hora. Ceguinho, chegou a tua hora. Ele fala que o texto diz que ele se põe de pé, lançando sua capa para o lado, de um salto ele se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Mas se ele tivesse alguns amigos lá perto dele, ele falaria: calma aí, ceguinho, não joga fora a tua capa, cara, porque você não é curado. E se ele não te curar, você vai fazer o que para sobreviver? Ele estava jogando a única fonte de renda que ele tinha. Faz sentido o que eu estou falando? Mas esse cara tinha tanta fé que ele falava assim: eu vou me livrar do plano B, mesmo antes de receber a oração respondida do plano A. Eu estou jogando fora. Ele se dirige a Jesus. Agora olha só, como que esse homem se dirige a Jesus se ele não é uma pessoa curada ainda, se ele continua cego? Provavelmente ele chega assim:
Alguém ajuda ele a chegar para Jesus assim. E ele se põe diante de Jesus no versículo 51. E Jesus faz uma pergunta. E a pergunta é: o que é que você quer? Tipo, Jesus, você viu como um cara chegou para você? Ele é cego. O que é que você quer? Sabe que eu fico pensando nisso? Que com essa pergunta Jesus está restaurando a dignidade daquele homem. Um homem que nunca teve antes poder de escolha. O cara é cego. Você quer uma pizza ou você quer um cheeseburger? Meu irmão, eu estou morrendo de fome. O que você tiver, eu quero. Você quer uma esmola de 5 centavos ou 10 centavos? Eu não tenho nada. O que você tiver, eu quero. Jesus pergunta: o que é que você quer? Fala comigo, revelação. Então a revelação dá partida para fé. Fala comigo, fé. E depois da fé, você entra na, fala comigo, oração. O que é que você quer? Esse homem fala: mestre, eu quero ver. Ele faz uma oração. O que é oração? Se você estiver anotando o nosso aqui, é a minha definição de oração. A oração nada mais é do que uma permissão terrena para uma invasão celestial. Ele pode, mas ele está esperando você pedir. Ele tem o poder ilimitado, limitada a tua vida de oração. O que é que você quer? Mestre, eu quero ver. Por que ele faz essa oração? Porque ele entendeu que eu fui revelado a ele de uma maneira sobrenatural, portanto ele tem o poder de me curar sobrenaturalmente. O Brasil foi revelado a ele de uma maneira sobrenatural, e o Senhor então pode usar o Brasil de uma maneira sobrenatural. Então hoje eu tenho fé. Eu me levanto, eu me posiciono, mesmo sem eu enxergar tudo. Eu lanço fora a minha capa. Eu sei que a igreja brasileira está cheia de defeitos. Eu sei que a igreja brasileira está longe de ser imaculada, sem rugas. Eu sei que a igreja brasileira não é tão gloriosa ainda, mas a gente já lança em fé a nossa antiga identidade. Nós nos dirigimos a Jesus e Jesus pergunta: o que é que você quer? E eu respondo: Jesus, eu quero ver um Brasil discipulado. Eu quero ver o teu reino em Brasília. Eu quero ver o teu reino em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sul. Eu quero ver o teu reino nas escolas, nas universidades, nas ruas. Eu quero ver, mestre, eu quero ver. É a oração da igreja brasileira. E diante dessa oração, Jesus responde e ele fala: vá, a tua fé o curou. E a coisa mais interessante é que depois dele ter a revelação que dá a partida para a fé, para que posicione ele para uma oração, ele recebe o poder, ele enxerga. Está vendo 4 passos aqui? Esse é o caminho. Revelação, fé. Oração, poder. E depois disso, a frase mais importante da história. Versículo 52. Imediatamente ele recuperou a visão. Fala comigo, poder. E a frase mais importante: ele seguiu Jesus pelo caminho. Um homem que começa a história como identidade, mendigo. Localização, sarjeta. Termina a história como identidade, discípulo. Localização, pelo caminho em movimento. Sabe o que tem a ver avivamento? Com você sair do ponto A para o ponto B. Por isso que eu estou perguntando para Jesus: e agora? Depois do descende, e agora? O que é que faz uma nação sair de mendigo na sarjeta? Ah, Jesus, toca o Brasil, misericórdia, misericórdia. Para uma nação que está andando pelo caminho como um discípulo. Sabe, o meu sonho, que nem eu disse, a nossa linha de chegada é discipular nações. É o que acontece nessa história.
é um homem como um discípulo seguindo Jesus pelo caminho. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você.